Na ceia de Natal, meu pai anunciou que eu era um peso e não podia mais morar com eles. No dia seguinte, quando comecei a arrumar minhas coisas, avisei que deixaria de pagar as contas. A ceia de Natal estava quase terminando quando meu pai disse que eu era um peso e precisava ir embora. O silêncio tomou conta da sala e minha irmã mais nova, Lily, parecia chocada. Eu lembrei que tinha 23 anos, um emprego estável e pagava muitas das contas da família. Eu me senti insultado por ser expulso como se fosse inútil. Minha mãe tentou acalmar a situação, mas meu pai insistiu que eu deveria sair. Lily, minha irmã, parecia assustada com a situação. Eu decidi não discutir e comecei a me preparar para sair. Eu anunciei minha decisão, deixando meus pais desconfortáveis. Eu me despedi de Lily, que era a única que importava para mim. Eu saí sem terminar o jantar, indo direto para o quarto para arrumar minhas coisas. Eu decidi que, se eles queriam que eu fosse embora, eu iria, mas eles perderiam tudo que eu pagava. Eu ouvi meus pais conversando sobre a situação. Lily bateu na porta, chocada com o que estava acontecendo. Ela sabia que meus pais não conseguiriam se sustentar sem a minha ajuda financeira. Eu afirmei que não era mais problema meu. Lily perguntou para onde eu iria. Eu disse que daria um jeito, embora não tivesse planejado sair de casa tão de repente. Lily queria ir comigo, mas eu sabia que não podia levá-la. Eu terminei de arrumar minhas coisas e Lily parecia triste. Na manhã seguinte, eu saí antes que eles acordassem, removendo meu nome de todas as contas da casa. Eu fiquei no apartamento de um amigo enquanto procurava um lugar para morar. Eu me senti livre por não ter que pagar pelas despesas da casa de meus pais. Minha mãe e meu pai ligaram várias vezes, mas eu ignorei as ligações até que Lily informou que a luz havia sido cortada. Meu pai ficou furioso e me culpou pela situação. Eu continuei ignorando as tentativas de contato de meus pais. Lily continuou me atualizando sobre o caos na casa, com a falta de luz, internet e água. Eu me senti satisfeito ao saber que meus pais estavam sofrendo as consequências de suas ações. 2 semanas depois, eu consegui um lugar para morar. No dia da mudança, Lily expressou o desejo de sair de casa. Eu sabia que não podia levá-la, pois ela era menor de idade. Minha mãe ligou desesperada pedindo para eu voltar para casa. Eu recusei, lembrando que eles me expulsaram. Minha mãe implorou, dizendo que a casa estava caindo aos pedaços. Eu me mantive firme e desliguei o telefone. Eu dormi profundamente pela primeira vez em anos, livre do fardo de sustentar minha família. As ligações de minha mãe continuaram, mas meu pai não tentou mais falar comigo. Lily informou que meu pai estava considerando vender a casa. Eu percebi que meu pai era fraco e desistiria se não pudesse manipular alguém para pagar suas contas. Eu bloqueei meus pais e decidi focar em minha nova vida. Eu comecei a gastar meu dinheiro comigo mesmo, comprando coisas que nunca pude antes. 2 semanas depois, Lily me contatou novamente, informando que meu pai estava negociando a venda da casa. Ela revelou que ele estava vendendo até as minhas coisas. Eu fiquei furioso e decidi confrontar meu pai. Eu fui até a casa e confrontei meu pai, que estava mostrando a casa para um comprador. Meu pai afirmou que eu não tinha mais nada ali. Eu exigi que meu pai não vendesse minhas coisas. Meu pai respondeu que eu não precisava de nada que estava na casa. Eu afirmei que paguei por tudo e que meu pai não venderia nada que fosse meu. Eu decidi não deixar meu pai sair impune. Eu disse que meu pai podia vender a casa, mas ele não teria onde morar. Meu pai planejava usar o dinheiro da venda para recomeçar a vida em outro lugar. Eu usei meu conhecimento para me vingar. Eu entrei em contato com a empresa de energia, informando sobre a venda da casa. Eu fiz o mesmo com a conta de água e impostos atrasados. Boa parte do dinheiro da venda seria usada para cobrir as dívidas. Eu lembrei que minha mãe também tinha direito à casa e não sabia da venda. Eu entrei em contato com ela e expliquei a situação. Minha mãe ficou em choque e prometeu impedir a venda. Lily informou que meus pais estavam brigando. Ela ligou novamente, dizendo que meu pai ia sair de casa. Minha mãe expulsou, cansada de suas atitudes. Meu pai estava sem casa, sem dinheiro e sem esposa. Lily perguntou onde ele iria morar. Ele estava pedindo abrigo para amigos. Eu me senti vingado. Lily perguntou se eu queria minhas coisas de volta. Eu respondi que não, pois já tinha começado uma nova vida. A única coisa que eu levei foi a certeza de que nunca mais deixaria ninguém se aproveitar de mim. Os meses se passaram e eu segui minha vida sem olhar para trás. Eu vivia em meu pequeno apartamento, livre e em paz. Lily contou que meu pai ficou vagando de sofá em sofá, mendigando abrigo. Ele tentou voltar para minha mãe, mas ela o rejeitou. Minha mãe começou a trabalhar mais e aprendeu a administrar as finanças sem depender dele. Ela percebeu que não precisava de um homem inútil como ele. Eu comecei a investir o dinheiro que antes gastava com a família. Eu fiz cursos, cresci na carreira e consegui uma promoção. Eu viajei e comprei um carro melhor. Eu vivia em paz, sem as preocupações de antes.
Lili foi a única que ficou ao meu lado. Eu a incentivei a estudar e se planejar para sair de casa. Meu pai enfrentou as consequências de suas ações. A última notícia que eu tive foi que meu pai estava morando de favor com um parente distante. Eu sabia que essa situação não duraria, pois meu pai sempre foi um peso. Minha mãe conseguiu estabilizar as finanças da casa sem ele. Eu nunca mais voltei para aquela casa e não me arrependi. No fim, eu venci e meu pai perdeu tudo.